Um evento verdadeiramente palestino. Foi assim que o doutor Abdellatif Hassan, palestino, médico e conselheiro editorial do jornal A Nova Democracia, além de membro destacado da comunidade palestina no Brasil, descreveu o festival Palestina Triunfará, que reuniu mais de 130 pessoas no espaço Raízes do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no último sábado, 26 de outubro. Organizado pelo coletivo cultural AND, o evento serviu para condenar os crimes do sionismo e honrar vida e luta dos heróis e heroínas do povo palestino. Uma faixa vermelha com letras garrafais foi estendida em um muro no centro do Rio, anunciando o evento com os dizeres: "A Palestina é o nosso país, juntos venceremos". Ao lado, uma faixa do movimento do Caminho Palestino Revolucionário Alternativo para Prisioneiros Palestinos também dava o tom do festival. Frases em inglês e português assinadas pela Liga Anti-Imperialista Internacional foram a porta de entrada para os mais de 130 presentes, dentre eles convidados especiais como Hawa Al-Saguer, coordenadora do movimento Samidum para prisioneiros palestinos, a editora Tabla, especializada em literatura árabe palestina, a jornalista e ativista do Complexo da Maré, apoiadora da causa palestina Giz Martins, Amanda Abi Khalil, libanesa e curadora artística internacional, o representante do coletivo de árabes e judeus pela paz, Silvio, e o doutor Abdellatif Hassan. A gente publica várias literaturas do Oriente Médio e Norte da África, temos várias publicações da Palestina. Eu acho fundamental esse tipo de evento que está acontecendo aqui. Muito bom saber que a gente tem pessoas que estão apoiando a mesma causa palestina. Eu acho que nesse momento, se você não apoia a causa palestina, tem que repensar a sua vida, porque não tem outra, é um corte, assim, é um marco, sabe? Ser humano não é mais ser humano. A artista Maj, importante apoiadora do povo palestino, abriu o evento com músicas em homenagem à Palestina. Esses dias morreu vidros cortam desesperos, isso não virou notícia, a mídia tem outros enredos, o roteiro determina quem vive, quem morre, deu poder, soberania, it's not ecologic. Youssef Saif, quem entende árabe, isso é rap árabe. O ritmo foi aproveitado por outras apresentações culturais dos grupos Casa Norte e Contracorrente, em performances celebradas pelos presentes e sob uma faixa escrito Palestina Triunfará, além de outras marcantes ornamentações em homenagem às lutas revolucionárias no mundo, como a em celebração aos 20 anos da fundação do Partido Comunista da Índia Maoísta. Banquinhas de vendas do jornal A Nova Democracia, da editora Tabla e de convidados especiais também ofereceram camisetas e literatura popular e revolucionária aos presentes. Depois de os convidados terem aproveitado as músicas e a exposição de pôsteres e filmes palestinos, foi dado início ao ato político. Uma intervenção do coletivo cultural AND destacou como a ofensiva militar, lançada no dia 7 de outubro de 2023, pôs fim ao silêncio sobre o genocídio do povo palestino e desmoralizou, através de vitórias políticas e militares, o Estado nazi-sionista de Israel. A Palestina resiste! A Palestina triunfará! A ativista Hawa Al-Saguer condenou a colaboração do governo, universidades e empresas no Brasil com o Estado sionista de Israel e defendeu a legitimidade da luta armada revolucionária do povo palestino. Faz um ano que o presidente Lula declarou que é um genocídio, só que até agora a gente não viu nenhuma ação. Então agora é importante que a gente começar a fazer mais atividades para a Palestina, fazer mais atividades falando sobre a resistência palestina, sobre o genocídio cometido contra o povo palestino, até que nós conseguimos romper todas as relações entre o Brasil e a ocupação israelense. Já a cantora Maj saudou o coletivo cultural AND e o jornal A Nova Democracia e defendeu a importância da cultura para a luta palestina. Eu grito aos céus essa carta desabafo. Não sei quem vai receber essas palavras ao vento, mas avisa que o tempo piorou, anda bem mais armado. O doutor Abdellatif Hassan destacou a arte palestina, especialmente a poesia, e reiterou a defesa da luta armada do povo palestino contra a opressão e colonização. O povo que luta pela sua liberdade representa todos os povos ao redor do mundo. Estamos ainda assistindo gritos das mães tentando achar
o que restou do corpo dos filhos. Crianças sendo soterradas nas suas escolas e casas. Isso tudo transmitido ao vivo, num mundo que decidiu que uma parceira da comunidade poderia ser eliminada e sem protesto. Isso não vai acontecer, porque os palestinos, mesmo sendo massacrados, estão ainda com arma na mão. O último exemplo disso foi o companheiro Yahya Sinwar, que ofereceram para ele sair de Gaza vivo. Mas a resposta dele foi a resposta mais eloquente e mais palestina de todas. Se sair da minha terra não sai de mim. Ficarei aqui nessa terra, mesmo morto. Isso que resume a luta dos palestinos. Lutar ou até morrer ou até vitória total que chegará sem dúvida nenhuma. O representante do coletivo de árabes e judeus pela paz condenou o sionismo, igualando a ideologia do Estado de Israel com o nazismo. O que acontece na Palestina, nós, lá do Árabes e Judeus pela Paz, a gente não esconde. O nome correto do que acontece lá na Palestina é genocídio. E eu diria que isso não tem uma história de um ano só. De um ano para cá é apenas a escalada de um processo que já vem há dezenas de anos. E é muito lamentável que a maior parte do povo judeu esteja apoiando isso de alguma maneira ou outra, mitigando, dando justificativas, distorcendo, editando a história por uma coisa que é absolutamente condenável. Quem está comandando o genocídio deveria estar hoje nos tribunais de Haia sendo presos. São criminosos supremacistas, com ideias supremacistas. Israel é um país, inclusive, que deveria acabar. Não deveria haver um guarda-chuva chamado Israel. Em lugar de Israel, deveria haver um Estado plurinacional, democrático, laico, que fosse bom para todos que estão lá. Para quem gosta de discutir a questão se deveria ser um Estado só ou dois Estados, ali já é um Estado único, só que é um Estado único onde israelenses colocam sob botas o povo palestino. E isso definitivamente tem que acabar. Cessar fogo já. A LCP, Liga dos Camponeses Pobres, não pôde comparecer, mas enviou uma carta de saudação da Comissão Nacional das Ligas Camponesas ao festival. Destacou o chamado à autodefesa armada de camponeses, indígenas e quilombolas contra a violência do latifúndio e da extrema-direita bolsonarista. Nós, camponeses, somos os palestinos do Brasil e lutamos contra um inimigo armado até os dentes. Mas assim como o povo palestino, nossa luta é justa e venceremos inevitavelmente. A declaração também condenou a dominação imperialista e reafirmou como os camponeses brasileiros e palestinos lutam contra um mesmo inimigo, o imperialismo, principalmente Yankee. A ativista Giz Martins comparou a realidade da Palestina com a das massas faveladas no Brasil. Eu falo do movimento de favelas com o movimento palestino, é por conta da correlação de armas de um Estado brasileiro, Estado terrorista brasileiro, com o Estado terrorista israelense, porque as armas que estão matando nas favelas do Rio de Janeiro são armas israelenses. Os caveirões que circulam nas favelas do Rio de Janeiro são caveirões israelenses, os drones, os equipamentos, inúmeras técnicas que estão hoje controlando e matando, na verdade, há mais de 10 anos, nas favelas do Rio de Janeiro, são tecnologias e armamentos bélicos israelenses. Então a gente precisa conectar essa luta, mas a nossa conexão de luta com o movimento palestino é também pela resistência e também por uma luta por existência. E a gente precisa levar esse debate para as favelas, para as universidades, para centros acadêmicos, para movimentos sociais, para sindicatos, enfim, para a rua do Rio de Janeiro e de todo o país. O governo brasileiro apenas dá declarações de solidariedade a Gaza, aos palestinos, mas a gente ainda não vê nitidamente ali um rompimento nessa relação comercial e armamentista que está matando em Gaza e está matando nas favelas do Rio de Janeiro. Existe muita conexão de luta dos palestinos com o campo brasileiro, com os indígenas brasileiros, com as favelas e com o povo negro do nosso país.
A pauta palestina não é uma luta distante, não está desconectada da gente, nem pelos problemas que eles estão sofrendo e muito menos pela resistência deles. Nós somos povos que estamos resistindo há 500 anos nesse território brasileiro, assim como os palestinos estão resistindo nos seus territórios. Eles têm muito a nos ensinar sobre resistência, assim como a gente também tem muito que trocar com eles sobre nossas resistências. O Movimento Estudantil Popular Revolucionário, MPR, encerrou a rodada de falas saudando a luta armada revolucionária do povo palestino. Destacaram que o dilúvio de Al-Aqsa escancarou a abertura de um novo período de revoluções no mundo. E também compararam a luta camponesa no Brasil com a luta dos palestinos, aproveitando para saudar os camponeses do engenho Barro Branco, em Pernambuco, que hoje travam uma heróica luta contra o latifúndio com a participação de estudantes do MPR e do coletivo Mangue Vermelho, que não hesitaram em se somar à resistência camponesa. E para coroar o fim do evento, foi anunciada a premiação do 3º concurso literário do jornal A Nova Democracia. A artista Maj, a representante da editora Tabla, Ana Cartucho, e a jornalista aqui do AND, Ana Nascimento, anunciaram os vencedores dos poemas, contos e crônicas. As obras vencedoras foram A Longa Noite, conto de Clara Sumud, Manchete, crônica de Piramboia, e Para os que Vivem e Lutam, poema de Partizan do Sertão. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.